Muito bom. Hoje nós estamos nessa semana Parashat Pekudei, a última parashá do livro de Shmot, e também para Shabbat Chazak. Shabbat, que não termina um livro, é chamado Shabbat Chazak, e todo mundo fala Chazak, Chazak, Benit Chazek, vamos pegar forças até o próximo Chazak, isso dá força para nós, um Shabbat como esse. Então, como nós falamos, Pekudei é o término do segundo livro da Torá. Então, nós temos que entender que existe uma conexão que está escrito Akol Horech Achar Achitum, tudo vai atrás do término. Então, com certeza, aqui nós temos uma conexão com todo o livro Shmot, que é o segundo livro da Torá. Então, nós devemos ver realmente a ligação com todo esse assunto. Como nós falamos do término, além disso, esse Shabbat, nós temos uma parashá especial, Parashat HaChodesh, que é a última das quatro parshiot especiais do mês de Adar. Então, exatamente nesse ano, Parshat Chodesh é véspera de Rosh Chodesh de Nissan, quer dizer, literalmente, o último dia do mês de Adar. E, como está ligado com Parshat Pekudei, então temos que dizer que existe uma conexão Parshat Pekudei com Parshat Chodesh. E esse ano é Machar Chodesh, é um dia antes de Rosh Chodesh. Então, vamos falar um pouquinho de Parshat Pekudei, do término de Parshat Pekudei. Parshat Pekudei conta para nós como o povo de Israel terminou de fazer todo o Mishkan. Vateichel terminou todo o trabalho do Mishkan no El Moed, o povo de Israel fez, conforme Hashem ordenou, e montaram finalmente o Mishkan. Quer dizer, nas últimas 5 parshiot, nós falamos sobre o Mishkan, Parshat Trumah e Tetzavé, nós vemos a ordem da construção do Mishkan, Parshat Kitissá, o finalzinho, Parshat Vayakel e Pekudei, é como foi montado o Mishkan na prática. Finalmente, depois dessas 5 parshiot, terminamos a montagem do Mishkan na nossa Parashá. Então consta que depois que eles terminaram a construção do Mishkan, o que aconteceu, que está escrito, Vaishkon Reanan ala Oel, uma nuvem, ela pairou sobre a tenda, sobre o Mishkan. Uma nuvem parou sobre o Mishkan. E isso simbolizava a presença da Shekhinah, a presença divina que se encontrava, que se encontrou em cima do Mishkan. Quer dizer, depois da construção de todo o Mishkan, finalmente eles tiveram a presença divina que Shachan alav Anan. Está escrito que depois da construção, então o que aconteceu? Vaichase Anan etoel moed, uchvod Hashem malé et hamishkan. Que uma nuvem cobriu o Ohel Moed, o edifício do Mishkan, e a honra de Hashem preenchia o Mishkan. Depois está escrito que essa presença divina era tão forte que Velo Yachol Moshe, que Moshe Rabbeinu não tinha condição lavou El Moed para entrar no El Moed, por quê? Porque sobre ele pairava uma nuvem e a honra de Hashem preenchia o Mishkan. Então, nem Moshe não conseguia entrar dentro do Mishkan por causa da grande santidade que tinha no Mishkan. Quer dizer, isso, na verdade, é a conclusão de todo o trabalho do Mishkan. Na verdade, o motivo que eles fizeram o Mishkan, o santuário no deserto, para cumprir a ordem divina, Ve'asulim Migdash, vão fazer para mim um santuário, Ve'shachanti betocham, vou pairar dentro deles. Quer dizer, é um lugar onde Hashem pairou a sua divindade. E realmente isso foi concluído de uma forma mais completa, que não somente teve a presença da Shekhinah, mas foi tão forte que Lo Yachol Moshe Rabbeinu nem podia entrar dentro do Mishkan,
porque a nuvem cobria o Mishkan e a honra divina preenchia, a santidade divina preenchia o âmbito. Então, isso nós vemos que foi o ápice da construção do Mishkan. A presença divina foi concluído no dito Be'asul Migdash, façam para mim um santuário, Ve'shachanti betocham, vou parar dentro deles, isso que aconteceu. Depois a Torá continua nos últimos psukim, na sequência, o Behealot E'anan Mela Mishkan, no momento que aquela nuvem saía de cima do Mishkan, aí o povo de Israel viajavam, Bechol Masehem, todas as suas viagens. Veim lo yale anan, e se a nuvem não subia, isso, o povo de Israel não viajava até o dia que ele ia subir. Por quê? Ele termina o passuco dizendo que a nuvem de Hashem estava sobre o Mishkan de dia e de noite pairava um fogo perante os olhos do povo de Israel, Bechol Masehem, todas as suas viagens. Com essa palavra, terminamos todo o livro de Shmot, Parashat Pekudei, todo o livro de Shmot, que a nuvem de Deus ficava sobre o Mishkan em todas as suas viagens. Daí falamos Chazak, Chazak, Benit Chazek. Quer dizer que a presença divina que pairava sobre o Mishkan era totalmente ilimitada, não tinha limitação, era muito forte, de tal forma que ela era ilimitada, que até mesmo Moshe Rabbeinu, que ele falava com Hashem, panim el panim, face a face, ele não tinha condições de entrar no Mishkan, tão forte que era a presença divina que se encontrava no Mishkan. Era muito forte, nem Moshe não conseguia entrar no Mishkan. A presença do infinito total, do Or Ein Sof, da luz infinita de Deus. Tá bom? Nossos sábios dizem que o início da próxima porção, que na verdade é o início do livro Vaikra, que lá está escrito Vaikra el Moshe, que Hashem chamou Moshe, e aí ordenou para ele as mitzvot dos korbanot, das oferendas. É uma sequência do final da nossa paraxá, que é o final do livro Shmot. Quer dizer, é uma sequência, o final do começo do livro Vaikra é uma sequência do final do livro de Shmot. No livro de Shmot é escrito que Moshe Rabbeinu não podia entrar no santuário, porque a presença divina estava lá, e aí começa Vaikra Moshe. Então Deus chamou Moshe, deu possibilidade para ele sim entrar no santuário e mostrou para ele a mitzvah dos korbanot, das oferendas. Quer dizer, na verdade, as oferendas foi liberado. Deus liberou a possibilidade de fazer as oferendas para que Moshe Rabbeinu pudesse entrar no santuário. Quer dizer, apesar da presença divina infinita no santuário, foi dada a possibilidade de Moshe e, consequentemente, de entrar no Mishkan. Quer dizer, isso foi liberado para todo mundo poder entrar no Mishkan. Nós sabemos que existe uma conexão do início e do final de cada coisa. Existe uma regra que diz Nautz Trilatan Besofan. O início está sempre ligado com o final. Então, como o final do livro de Shmot fala sobre essa presença divina, então temos que dizer que está ligado com o início do livro de Shmot, como vamos ver adiante. Mas antes, vamos falar da própria porção Parshat Pekudei. Na Parshat Pekudei, começa dizendo a contagem que Moshe Rabbeinu fez de todas as matérias-primas que tinha sido trazido no Mishkan. Isso que fala para nós, Parshat Pekudei. A contagem de todas as matérias e a maneira como foi feito o Mishkan, com suas medidas e etc. Quer dizer, a palavra Pekudei, e essa paraxá, de uma forma geral, demonstra que, na verdade, o Mishkan era algo delimitado, era algo que tinha limite, era algo material. Lá a Torá conta quantas moedas de ouro eles deram para fazer o Mishkan, peso do ouro total, o peso da prata, o peso do cobre, e lá fala quanto que foi usado
dessa matéria-prima para cada obra, quer dizer, demonstra para nós que o Mishkan ele era delimitado, tinha suas limitações. Então, não dá para entender se o Mishkan, a Torá, começa por São Pekudei, Pekudei quer dizer a contagem. Se o assunto da contagem na nossa paraxá é justamente para demonstrar que realmente ele tem uma certa limitação, como podemos dizer que a presença divina que preenchia o Mishkan era totalmente ilimitada? Tão ilimitada que não podia nem aparecer, Moshe Rabbeinu nem podia entrar. Então parece aqui uma certa discrepância, uma certa contradição. Por um lado, Pekudei, Mishkan ele era limitado. Por outro lado, a presença divina que se encontrava no Mishkan era totalmente ilimitada. Como pode ser que algo totalmente ilimitado preenchia uma casa que ela fez, que ela era limitada? Na verdade, essa pergunta nós encontramos o próprio profeta, pergunta que Deus faz essa pergunta. Então, Deus, o profeta falou que Deus pediu para fazer um Mishkan, Veshachanti betocham, vou pairar dentro deles. Então, o profeta perguntou, Hashalo, Omnam, Hashamayim, Haunam, Hashamayim, Ushmei Hashamayim, Lo Yechalkelucha. Os céus e todos os níveis celestiais e a terra não conseguem compor a presença divina. Ve'av ki abayit hazeh, como pode ser que essa casa, que era o templo sagrado, o santuário, posteriormente o templo sagrado, poderia conter a presença divina? Deus é ilimitado. Mas na prática é isso que aconteceu. Simtsem, está escrito, Simtsem et Shchinato, Deus diminuiu a sua Shekhinah, bem Badei Aaron, entre as hastes, entre aqueles paus que seguravam Aaron, os apoios do Aaron, pairava lá a presença divina que céu e terra não conseguiram compor. Então, como pode ser que realmente um nível tão infinito vai parar numa casa limitada? Na verdade, esse também é o assunto do início do nosso Humash. Humash que a gente começa o Humash Shmot. Como começou o Humash Shmot? Começou dizendo Eile Shmot Bnei Israel. Esse é o nome do povo, esse é o nome do povo de Israel que desceram para o Egito. E lá a Torá enumera que existiam 70 almas. O povo judeu desceu para o Egito em 70 almas. Quer dizer, Shmot simboliza que o povo de Israel, naquele momento, ele era limitado, 70 almas. E lá está escrito, o Bnei Israel paru, vai ishretzu, vai irbu, vai yatzmu. Bimeod, meod, o povo de Israel se proliferaram, se multiplicaram, cresceram, muito, muito. E lá fala para nós a Torá que cada mulher tinha sextuplos a cada ano. De tal forma que o número do povo de Israel cresceu em 210 anos, de 70 almas para mais de 2 milhões ou 3 milhões, conforme as contas, ou mais até 10 milhões, conforme as contas que fazem os comentaristas. E mais ainda, a Torá prometeu que o número do povo de Israel, assim da para a de Sefer Shmot, Vehayam Mispar Bnei Israel, que é o número do povo de Israel, vai ser de tal forma, Asher lo imad velo yisaper. A contagem do povo de Israel vai ser tão grande que eles não vão ser contados e não vai conseguir ser delimitados. Quer dizer, vai ser infinito. Quer dizer, nós vemos que o povo de Israel também, de um povo limitado, saiu o assunto infinito. Então, qual é o segredo dessa transformação do limitado ao infinito, tanto no começo do Chumash Shmot, tanto no final? Mas sobre isso, o Tânia ele traz um Midrash. Que o Midrash ele fala qual foi o objetivo de Deus na construção do mundo. Porque Deus quis criar esse mundo. O que faltava para Deus para ele querer criar esse mundo? Então, o Midrash nos diz que Nitaveh Akadosh Baruch Hu Liot Lo Dirá Betachtonim. Deus desejou ter uma moradia nesse mundo inferior. Nitaveh Akadosh Baruch Hu, Deus desejou ter uma moradia nesse mundo inferior. O que quer dizer isso aqui? Quando nós falamos, a Hassedut explica que quando uma pessoa mora numa casa,
ele mora, a casa é o lugar aonde ele se revela totalmente. Quando a pessoa está em público, fora de casa, ele está no trabalho, ele está na sinagoga, ele está na rua, ele se comporta de uma forma que é adaptado a um lugar onde ele se encontra, adaptado ao ambiente onde ele se encontra, às suas limitações. Quando a pessoa está em casa, ele se revela como ele é. Deus é infinito. E quando nós falamos que Deus queria uma moradia nesse mundo inferior, não quer dizer que Deus queria visitar esse mundo inferior, que nem nós fazemos lá fora quando a gente vai visitar, ou trabalhar nesse mundo inferior, ou atuar nesse mundo inferior, como nós fazemos quando nós saímos de casa. Deus queria uma moradia nesse mundo inferior, quer dizer, no mundo inferior vai ser um lugar onde Deus vai se revelar totalmente. Quer dizer, Deus que é infinito, aonde ele vai estar revelado nesse mundo inferior, essa foi a vontade dele. Por quê? Porque esse foi o desejo de Deus na construção do mundo. E aonde isso aqui aconteceu na prática, na casa, mundo inteiro, mas de uma forma revelada, era no santuário, no Mishkan, no Beit HaMikdash, que é um lugar onde Deus se encontrava no Mishkan, no santuário, no templo, de uma forma revelada. Então, por isso, dentro do Mishkan, dentro do Beit HaMikdash, que é um lugar limitado, lá foi onde Deus desejou se revelar toda a sua luz infinita. E isso aconteceu no Mishkan. E isso que aconteceu realmente no santuário. Que apesar que Pekudei, ele era limitado, tinha a contabilidade de quanto matéria-prima foi usada e qual o peso de cada coisa, tinha uma limitação. Mesmo assim, a presença divina foi tão grande que o Vod Hashem Aleta Mishkan, a honra de Hashem preencheu o Mishkan, Veloyachol Moshe e Moshe Rabbeinu não conseguia entrar de tão forte que era essa presença divina. Como que Deus faz isso aqui? Como que Deus consegue qualquer coisa, mas como Deus atua, de que forma ele atua para trazer dentro desse mundo material limitado, finito, a sua presença ilimitada e infinita. Então, para isso, ele tem a ajuda do povo de Israel. É o povo de Israel, através de cumprir a Torá, de estudar a Torá, cumprir as mitzvot, eles trazem a presença divina aqui embaixo, nesse mundo material, a existência infinita de Deus aqui embaixo. O Yehudi é aquele que tem o objetivo de fazer essa conexão, trazer a presença divina infinita nesse mundo limitado. Então, por isso, no início do livro de Shemot, fala como o povo de Israel é limitado. E ele contém o ilimitado, que de um povo pequeno de 70 povos cresceu até sem conta, sem limite, porque o povo de Israel ele tem esse dom, essa missão, essa obrigação e responsabilidade de trazer o ilimitado, a presença divina dentro desse mundo limitado. Por isso, o povo de Israel também tem esse dom. Ele é o ilimitado, a contagem dele é ilimitada. Tem contagem que é limitada, mas ele é ilimitado. Quer dizer, nós temos o dom e a força de trazer o ilimitado dentro do limitado. E essa é a vontade de Deus. Ele quer ter ele quer ter Kadosh Baruch Hu, todo o desejo dele, toda a vontade dele criar esse mundo foi para isso, trazer dentro desse mundo material a presença divina que ela é ilimitada. E assim termina realmente o livro de Pekudei. Mas depois a Torá continua no Vaikra que o fato de Moshe Rabbeinu não conseguir entrar ainda não é o objetivo final. O objetivo final é que, mesmo que no Mishkan tinha a presença ilimitada divina, mas o objetivo final é que Moshe entrasse, o povo entrasse e fizesse lá Korbanot, que é essa vontade de Deus de fazer desse mundo uma moradia, isso através dos Korbanot, da presença divina. Então, por isso, em sequência, ao final da nossa paraxá, nós falamos, vai criar Moshe, Hashem chamou Moshe, falou, não adianta, não é o objetivo que você vai ficar você vai ficar fora do santuário, você tem que ir para dentro do santuário e fazer o trabalho dos korbanot e abrir o caminho para todo o povo de Israel trabalhar nas oferendas, que isso aí é o objetivo, fazer o ilimitado através das nossas ações, dos nossos atos aqui embaixo. E isso realmente é a sequência de Vaikra. Então, depois que nós explicamos tudo isso aqui,
a conexão que tem Pekudei, que é uma contagem limitada, com o final da Parashá, que fala realmente que a presença divina é ilimitada, que isso está ligado com Shmot, que o povo de Israel, por mais que ele era limitado, ele continha dentro de si um número ilimitado. Tudo isso aqui é muito bonito, dá para entender, mas aqui não dá para entender o final da nossa Parashá, os últimos quatro psukim, que lá fala o seguinte, que depois, como nós falamos, que depois que a nuvem estava lá, Moshe Rabbeinu conseguia entrar, depois ele fala para nós, a Torá fala para nós o seguinte, no momento que a nuvem subia e saía do santuário, aí o povo de Israel viajava. E enquanto a nuvem estava lá, o povo de Israel não viajava. Porque enquanto o povo de, enquanto porque a nuvem de Deus se encontrava durante o dia e o fogo, a coluna de fogo durante a noite nos olhos de todo o povo de Israel, em todas as suas viagens. Que de repente o pastor começa a falar das viagens do povo de Israel. As viagens não têm a ver com a nossa paraxá. As viagens do povo de Israel ocorreram somente no livro de Bamidbar, que é daqui a 2 livros. Nós estamos ainda no livro de Shmot, que de repente começou a lembrar as viagens do povo de Israel. Mas, na verdade, aqui a Torá está indicando para nós algo muito profundo. Nós falamos que o objetivo de Deus na criação do mundo é ter uma moradia nesse mundo inferior. Tá vendo? Kadosh Baruch Hu, Deus desejou ter uma moradia nesse mundo inferior. E aonde isso acontecia? No Mishkan. Mas a vontade de Deus de ter uma moradia no mundo inferior é 24 horas por dia, 7 dias por semana, em 6 mil anos. Não somente durante a estadia do santuário no deserto ou do templo em Jerusalém, o primeiro e o segundo templo. Mesmo na época que nós estamos agora, na época do exílio, onde nós não temos o templo sagrado, nós não temos essa presença divina aqui embaixo, de uma forma revelada. Então, como pode ser que Deus está cumprindo nesse momento a vontade dele, de ter aqui embaixo uma moradia? Afinal de contas, o templo não existe. Então, por isso a Torá termina dizendo o seguinte: enquanto a nuvem estava no santuário, a presença divina era muito revelada lá dentro, nem Moshe não conseguia entrar. No momento que a nuvem subia, então, no momento que a nuvem subia, então o povo de Israel sabia que chegou o momento de viajar. O que quer dizer que a nuvem subia? A nuvem subia no momento que a presença divina abandonava o santuário. Isso significa na época que o Beit HaMikdash não estava mais de pé, que o santuário não estava montado, já estava desmontado. Isso quer dizer que a nuvem saía, quer dizer que a presença divina já não se encontrava mais lá, quer dizer, em outras palavras, mesmo depois da destruição do Beit HaMikdash, quando a presença divina não estava no Beit HaMikdash. Mesmo assim, em todas as suas viagens, a nuvem acompanhava ele. Quer dizer, a construção do Mishkan e do santuário e do templo foi tão forte que, na verdade, ela fez que, mesmo durante o exílio, nós estamos viajando por causa dessa nuvem. A presença divina se encontra. Só que não está revelada, porque a nuvem subiu. Mas ela se encontra, porque ela se encontra conosco. Ela está sempre conosco, mesmo no momento que a nuvem não está sobre o santuário. Ela abandonou o santuário. O Beit HaMikdash foi destruído. Mesmo assim, a presença divina se encontra. Mas não somente ela se encontra, mas não está revelada, mas a gente pode pensar que isso, na verdade, é uma desvantagem. No exílio, Deus não está presente. Então, ele fala que no momento do exílio, a nuvem sobe. E quer dizer, sobe, tem uma elevação. Ela chega a um nível muito superior àquela que ela se encontrava no momento que ela estava sobre o santuário. Quer dizer, a nuvem que estava no santuário, ela era infinita. Não tem dúvida, a presença divina é infinita. Mas no momento que o povo de Israel vai para o exílio, esse nível infinito tem uma elevação tão grande que nem o nível limitado do Mishkan não consegue aguentar, que está no nível superior, subiu a nuvem chegou ao nível da essência, que está acima até mesmo do nível ilimitado.
porque no exílio a presença divina é muito mais forte e muito mais potente, e por isso nós não temos como alcançá-la nem através do santuário, nem através de um templo sagrado, porque ela está chegando nas alturas, no nível da essência divina que está acima do ilimitado. E isso acontecia em toda vez que a nuvem subia, quer dizer, ela chegava a um nível superior, e isso simboliza o galuto. Então, isso é uma resposta. Depois que nós vemos a construção do Mishkan, etc., nós vemos tudo o que aconteceu, nós devemos saber que no momento do exílio, não vamos pensar, olha, nós temos agora no Mipnei Chatainu Galino Mertzeinu, por causa dos nossos pecados, fomos exilados, isso está certo. Mas não quer dizer que Deus abandonou a gente. Deus está conosco, mas está conosco num nível tão sublime, tão elevado, que nós não conseguimos nem sentir de uma forma ilimitada, que a nuvem subiu. Então, em todas as suas viagens, Bechol Maseihem, em todas as suas viagens, ainda a nuvem está durante o dia sobre nós. Nós temos o fogo de noite, só que nós não conseguimos sentir, não conseguimos compreender, porque isso está muito acima do que ela se encontrava até mesmo no templo sagrado. Então, isso é o final de todo o livro de Shmot. O livro de Shmot é o livro da Geulah, que ele conta do exílio do povo de Israel no Egito. O povo de Israel, eles estavam exilados, estavam escravizados 210 anos no Egito. E depois a Torá nos conta como eles foram, como teve o êxodo do Egito, Yetziat Mitzrayim, a redenção do Egito, e houve também Matan Torá, que foi a consequência da redenção do Egito. E depois vem a mitzvah de construir o santuário. Isso tudo é um livro de Shmot. Fala da Geulah, como eles saíram da limitação do Egito, receberam a Torá e construíram um santuário, fizeram para Deus uma moradia aqui embaixo. Então isso vem nos ensinar, no final do livro de Shmot vem nos ensinar, saibam que essa não é a história que aconteceu uma vez, naquele exílio, naquela escravidão. Mas sempre na nossa história vai haver épocas que a nuvem vai subir, a nuvem vai deixar o santuário, nós vamos para o exílio. Saibam que da mesma forma que esse exílio que teve no Egito foi para trazer grandes consequências positivas, a entrega da Torá e a construção do santuário, saibam que esse exílio, Deus continue firme com vocês, a nuvem de dia e o fogo de noite, mesmo no exílio, isso dá força para que vocês possam trazer essa força tão ilimitada, até mesmo dentro do exílio, até mesmo dentro desse nível tão baixo que é o momento que o povo de Israel passa por esse exílio, pela diáspora, que isso, na verdade, parece um momento muito escuro, mas, na verdade, são grandes revelações. E da mesma forma que do exílio do Egito, eles tiveram a saída do Egito, isso trouxe para eles uma grande revelação, que foi o recebimento da Torá e a construção do santuário. Assim também esse vosso exílio, tudo que acontece nesse momento, em toda essa passagem, em todas as vossas viagens que vocês fazem pelo exílio, saiba que é para chegar ao ápice disso, a revelação de Mashiach, que aí ele vai trazer para vocês o recebimento de uma nova Torá, a Torá da Hassidut, Torá Hadashah, uma Torá nova que vai sair através de Mashiach e vai trazer para você a construção do novo santuário, o terceiro santuário que ele vai ser, o terceiro Beit HaMikdash, que ele vai ser uma construção eterna. Então essa é a sequência, todos os assuntos do livro de Shmot, esse é o assunto do final, do final de Parashat Pekudei, que é o assunto que fala sobre a presença divina até mesmo no exílio. E por isso que nós, depois que terminamos Parashat Pekudei, nós falamos Chazak, Chazak, Benit Chazek. Força, força e vamos ficar fortes. Porque a pessoa pode pensar, depois que ele vai ler toda a construção do Mishkan, toda essa revelação divina, tudo que aconteceu em Matan Torah, ele vai olhar em volta de si que nós estamos numa época de um exílio tão difícil, tão obscuro, a ocultação é tão grande nesse momento, que a gente vê tantas coisas negativas acontecendo, a gente pensa onde nós estamos depois de todas essas revelações que nós vimos no livro de Shmot. Então, e a pessoa fica enfraquecida, fica realmente desesperada. Como ele vai aguentar tanta ocultação? Então, por isso a Torá nos conta que mesmo Bechol Masehem, mesmo em todas as vossas viagens, mesmo em todas as vossas saídas do templo sagrado,
Deus está com vocês de uma forma muito presente, e isso dá para nós uma força para aguentar até o fim todo esse exílio, sabendo que o final vai ser feliz e o final está muito em breve. E por isso nós falamos, Chazak, Chazak, Benit Chazek, vamos ficar forte e forte. Então esse é o assunto do livro de Shmot, a força do povo de Israel, de trazer a revelação do ilimitado dentro do limite, dentro do tempo, dentro do espaço limitado, e dentro realmente até mesmo do exílio. E isso está ligado com a porção especial que nós temos nessa semana, que é a porção Parshat HaChodesh. O que está escrito em Parshat HaChodesh? HaChodesh Azel Lachem Rosh Chodashim. Esse mês vai ser o primeiro dos meses. Rishon Hu Lachem Lechotzei Hashanah. Vai ser o primeiro mês de todos os meses do ano. Qual é o mês que é o início de todos os meses do ano? É o mês de Nissan. É o mês que nós estamos entrando, Deus quiser, nesse domingo, que já estamos nas 2 semanas próximos de Pesach, mês de Nissan. O mês de Nissan, ele é chamado Chodesh, o mês Hageulah, mês da redenção. Chodesh Nissan é chamado Chodesh Hageulah, o mês da redenção. Por que é chamado Chodesh HaGeulah? Porque nesse mês o povo de Israel saiu do Egito. E além disso está escrito Benissan e Galu, o Benissan Atidim Ligael. No mês de Nissan o povo de Israel foi redimido e no mês de Nissan eles futuramente serão redimidos. Que a vinda de Mashiach também está prevista para o mês de Nissan. E interessante que a Gemara nos diz em Masechet Brachot, que uma pessoa que vê no seu sonho uma palavra que tem uma letra nun, então ele saiba que Nissim Nasuló, que vai acontecer com eles milagres. Uma pessoa que vê no sonho dele uma palavra que tem 2 letras nun, por exemplo, o nome Hanan, Nanya, então ele sabe que Nissim Nasuló, grandes milagres, não milagres normais, grandes milagres vão acontecer. E assim, o mês de Nissan tem 2 nun, começa com nun, termina com nun, demonstrando que é um mês de grandes milagres, grandes revelações divinas. E isso é o mês de Nissan, que nós estamos entrando. Então, sobre isso que está escrito, Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Esse mês vai ser para você um mês de Nissan, vai ser o primeiro mês do ano. Está escrito no Midrash o seguinte, no momento Mishebachar HaKadosh Baruch Hu Beolamó, quando Deus escolheu o seu mundo, quer dizer, quando Deus decidiu criar o mundo, ele escolheu, ele fixou início de mês e início de anos. Roshei Chodashim, Roshei Shanim, Deus fixou início de mês e início de anos. O Mishebachar quer dizer, quando Deus escolheu o mundo, ele fixou o calendário. O calendário ele é tão velho como a criação do mundo. Quando Deus criou o mundo, ele entregou o segredo de como fazer um calendário para dar Marishon, e assim ele foi passando. Então Deus fixou os meses e os anos. Mishebachar be Yaakov Banav, mas quando Deus escolheu Yaakov e seus filhos, fixou para eles um mês de Geulah. Deu para eles um mês de Geulah. Quer dizer, até Abraão, Isaac, Yaakov, os meses eram normais. Começava em Tishrei e até Elu. A partir do momento que Deus escolheu o povo de Israel, Jacob e seus filhos, entregou para eles a Torá, fixou para eles o mês de Geulah, que é o mês de Nissan. Quer dizer, o mês de Nissan faz parte da contagem dos meses, mas ele é um assunto que está ligado com Geulah. O que quer dizer Geulah? Geulah quer dizer redenção, quer dizer sair das limitações, chegar no ilimitado, isso quer dizer o assunto de Geulah. Então, da mesma forma que nós falamos que o povo de Israel tem a força de trazer o ilimitado dentro do limitado, como nós vimos no Mishkan e também no próprio povo de Israel, a mesma coisa acontece com o mês de Nissan. O mês de Nissan é o mês do ano, está limitado com o tempo, e tudo que está limitado com o tempo está limitado com o espaço, é um mês. Por outro lado, é um mês que está ligado com Geulah, é um mês que está ligado com milagres e maravilhas, com o ilimitado. O mês de Nissan é um mês propício para recebermos todas as revelações infinitas. Então, aqui nós temos as 2 coisas, nós temos o finito e o infinito ao mesmo tempo. É um mês como todos os meses, mas está ligado com o assunto de Geulah. E esse é o assunto de Pekudei Mishkan, isso é o assunto de Hazak, mesmo no exílio, nós temos a força de trazer a força do ilimitado aqui dentro de nós, esse é o nosso trabalho, e através do nosso trabalho trazer a presença divina de uma forma revelada, até mesmo dentro do exílio, até mesmo dentro do espaço, até mesmo dentro do tempo, transformando um mês que está ligado com o tempo em mês de Geulah, com redenção,
que está acima realmente de todas as limitações. E esse é o assunto do Achodesh Hazeh Lachem. Na verdade, da mesma forma que existe para a humanidade inteira um mês de Geulah, para cada um particularmente, existe um dia do ano, um dia especial do ano, que esse dia é para ele um dia de Geulah, um dia de milagres, um dia de redenções. Que dia é esse? É o dia do aniversário. No momento que a pessoa comemora o seu aniversário, nesse dia, que é um dia como todos os dias, limitado com tempo, fala para nós o Talmud, Mazaló gover, o Mazal da pessoa domina. O que quer dizer Mazal? Mazal não é apenas a sorte. Mazal é um nível da alma que está acima de todas as limitações. A Gemara nos conta que, certa vez, na Babilônia, estavam dando 4 personalidades importantes. Daniel, que era um grande líder do povo de Israel, e mais 3 profetas, Hananiah, Mishael e Azariah. Eles estavam andando nas ruas da Babilônia. E, de repente, Daniel ele teve uma visão. Ele viu uma mão escrevendo num pergaminho algo interessante. E está escrito lá no Tanakh, Veraiti anochi lebadi. Daniel falou, é só eu que vi essa visão. Os outros 3 que estavam comigo, Loral, eles não viram. Mas, Haradag dolá nafla alehem, um grande temor caiu sobre eles. Pergunta o Midrash, se eles não viram, por que caiu sobre eles um grande temor? Então, o Midrash não é Gemara é Hagigah. Então, Gemara responde, Afalpi de inhulochazim, mesmo que eles não viram. Mazalai o Chazim, mas o Mazal deles lá em cima viu. O que é o Mazal? A nossa Neshama, que ela se encontra aqui embaixo, é apenas uma irradiação da alma matriz, que ela está lá em cima. A alma matriz que ela está em cima, ela é ilimitada, não entra dentro do corpo. Mas ela é chamada de Mazal, ela é a fonte da alma que está no corpo. Então, quando eles passaram lá, eles não viram, mas o Mazal deles lá em cima viu, e isso transmitiu um grande temor sobre ele. Então, fala para nós, Yerushalmi, que no dia do aniversário da pessoa, Mazaló gover, o Mazal dele, que é essa fonte ilimitada da alma, ela domina o corpo dele aqui embaixo. Ele consegue receber essas revelações. Interessante, e por isso o Rebbe fez uma grande campanha de comemorar o dia do aniversário, porque nesse dia a pessoa recebe forças para iluminar a vida inteira dele no próximo ano. Quer dizer, trazer dentro do limite do tempo um dia que ele comemora seu aniversário, o ilimitado. Quando que o Rebbe fez a campanha de comemorar o seu aniversário? Na data de hoje, 25 de Adar, no ano de 5.748. Foi o primeiro aniversário da Rebetz após o falecimento dela. Que realmente nesse dia, Chovhei Adar, aniversário da Rebetz. E o Rebbe falou como a Rebetz era uma mulher geral, que ela incluía todas as mulheres do povo de Israel. E como ela tem um aniversário nesse dia, então isso cada um tem que pegar a força para comemorar seu aniversário, cada um no seu próprio dia. Quer dizer, justamente nessa semana, Pashat, Pekudei, que mostra que no Pekudei, nas limitações, nós conseguimos revelações ilimitadas. Nós estamos aqui no final do mês de Shmot, que demonstra como trazer o ilimitado dentro do limitado. No Parshat HaChodesh, que fala que o mês que está ligado com o limite do tempo, está ligado com a Geulah. Justamente nessa época, nós estamos comemorando, nesse dia tão importante, 25 de Adar, o aniversário da Rebbetzin, demonstrando a força do aniversário, trazer o Mazal, que é a força ilimitada da alma, dentro de um dia do ano que traz para a pessoa força, traz para a pessoa o Mazal para o ano inteiro. Então vamos aproveitar todas essas revelações que nós temos aqui no mês de Geulah, no Shabbat Hazak, que dá força para nós enfrentarmos os últimos momentos do exílio e nos prepararmos para Geulah. No final do livro de Shmot, que é o livro da Geulah, vamos se preparar para entrar nesse mês tão especial, que é o mês de Nissan, com a promessa que Benissan e Galu, Benissan Atidim Legael, que Nissan, o povo de Israel, foi redimido. E vai ser também Nissan que o povo vai ser redimido. E principalmente depois de tantas promessas que nós tivemos e tantas revelações que nós tivemos esse ano, demonstrando como a presença divina está totalmente eminente.
a revelação da Geulah e tudo que é a ocultação que nós passamos, o exílio que nós passamos. Na verdade, é uma preparação, como nós falamos no final da nossa parashá, todas essas viagens e todas essas guerras, todas essas ocultações, é uma preparação de Elealot Anaka. A nuvem subiu, nós vamos receber uma revelação acima da limitação e vamos trazer Mazal, o nosso Mazal, o nosso dia a dia, com todas as brachot, acima do esperado, que possamos realmente chegar ao ilimitado de brachot, ad blidai, sem fim, e trazer a verdadeira brachá que todos esperamos, a Geulah total e completa da vinda de Mashiach, e principalmente que nós vamos merecer nesse mês de Nissan, ainda antes de chegar aos Chodesh Nissan, mesmo já estamos falando sobre Nissan, vamos merecer essa grande revelação de Mashiach, que seja imediatamente para todos nós, em breve, que possamos realmente, na próxima aula, se encontrar no terceiro Beit HaMikdash, com a vinda de Mashiach, imediatamente para todos nós. Muito bom. Deixa eu ver só como que eu vou. Qual é, Rabino?